Graça e paz, queridos irmãos. Bom dia. Amém. Como é bom a gente poder livremente estar aqui adorando ao Senhor, podendo cantar essas canções que exaltam o Senhor e principalmente sermos ministrados, sermos ensinados pela palavra do Senhor. E é isso que de verdade causa transformação em mim e você. É a palavra do Senhor sendo ministrada, sendo exposta e encontrando lugar no nosso coração. Porque a gente pode ouvir da palavra, a gente pode ler a palavra, mas sem que o coração esteja aberto para que a transformação do Senhor ocorra. Mas quando a transformação do Senhor acontece em nós deixamos de ser quem a gente era antes de sermos expostos à palavra. Portanto, a minha oração aqui é que nós saiamos dessa sala hoje transformados pelo Senhor. Que a palavra de Deus nos transforme hoje, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que haja de verdade uma transformação em nosso coração, de modo que quando a gente sair por aquela porta, a gente não seja mais a pessoa que entrou aqui hoje. Amém? Esse é o meu desejo, espero que seja o seu também. E se assim for, o Espírito Santo tem liberdade de agir no nosso meio. Vamos orar? Pai, obrigado, Deus, por mais essa oportunidade de estarmos aqui, Senhor, te adorando, exaltando o teu santo nome, Senhor. Nós cantamos canções que te exaltam, que te entronizam, revelam quem o Senhor é. E agora pedimos, Deus, em nome de Jesus, fala conosco através da sua palavra. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, queridos. Nós continuamos na nossa série Cartas de um Prisioneiro, onde a gente está tratando das cartas de Paulo quando ele esteve preso em Roma. Nós estamos na carta de Filipenses. Terminamos hoje o capítulo 3, se assim Deus nos permitir. No domingo passado, você que veio ou assistiu pela internet, você deve ter visto o Roberto falando sobre Paulo nos contando um pouco mais sobre a sua caminhada cristã e de tudo aquilo que ele havia vivido como hebreu de hebreus, fariseu como era, né? Um exímio conhecedor das leis de Deus, mas também perseguidor da igreja por causa desse zelo. E é interessante que o capítulo 10 de Romanos, quando ele vai falar sobre a salvação que há no nome de Jesus Cristo, ele inicia o capítulo 10 de Romanos, Romanos 10, versículo 1, dizendo que eu oro para que eles sejam salvos. Quem? Os religiosos, dos quais ele fazia parte há pouco tempo atrás. Eu oro para que eles sejam salvos, porque de fato eles têm zelo por Deus, mas sem entendimento. Então, muitas vezes, meus irmãos, nós vivemos uma vida religiosa, mas sem entendimento. E religião não leva ninguém para o céu. Somente um relacionamento íntimo e verdadeiro com Jesus Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Por isso que ele diz então em Romanos 10, 9 e 10, dizendo assim, que se com a tua boca confessares o nome do Senhor, serás salvo. Se com a tua boca você confessar que Deus ressuscitou Cristo dos mortos e no seu coração você crer, então você é salvo. Essa é a síntese do Evangelho. O Evangelho nos leva a crer que Deus de verdade fez com que Cristo vencesse a morte, ressuscitando Ele dos mortos. E então, quando eu e você invocamos o nome do Senhor Jesus, e invocar significa chamar para dentro, quando nós convidamos o Senhor Jesus a morar em nosso coração, a palavra de Deus diz que então nós somos salvos. Porque aí há entendimento de que a religião, na verdade, é Deus vindo nos buscar, como a gente viu em Filipenses 2, 5 a 11.
É Deus vindo do céu para me alcançar e te alcançar. Não uma tentativa nossa de chegar a Deus e conquistar a salvação. Então Paulo está falando sobre a vida dele e ele está dizendo: eu considero tudo isso como perda, considerando que Cristo Jesus é a minha maior vitória. E isso é maravilhoso, porque agora na sequência, onde nós vamos estudar do versículo 12 até o 21 do capítulo 3, ele vai falar sobre a sua vocação, sobre o seu chamado. E ele vai falar aqui em síntese sobre progresso na vida cristã, ou seja, a nossa caminhada ela tem que ser progressiva, e maturidade. Então, meus irmãos, a nossa caminhada cristã ela não pode ser algo estagnado, parado, mas ela tem que ser progressiva, que nos leva dia a dia a sermos mais maduros em Cristo Jesus. Então é sobre isso que ele vai tratar aqui no capítulo 3. Então ele vai falar sobre isso, e chega um momento na carta mais tenso, onde ele vai falar sobre, inclusive, os inimigos da cruz de Cristo, e a gente vai ver um pouco sobre isso também. Então vamos juntos agora ver esses passos para o progresso rumo à maturidade na vida cristã. O primeiro deles é que nós devemos sempre avançar rumo ao alvo. Eu queria convidar você a ler comigo então dos versos 12 a 14 do capítulo 3. Ele diz assim: não que eu já tenha recebido isso ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo o que também foi conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então Paulo começa dizendo que aquilo que ele viveu no passado, como homem zeloso da sua religião, da sua cultura, ficaram no passado. E que agora o que lhe interessa de verdade está adiante, está na frente, e é para lá que ele vai. Nós precisamos refletir então nessas palavras de Paulo aqui, que o que nos prende no passado necessitam ficar no passado. Ele começa dizendo assim: não que eu tenha recebido isso o quê? Isso nos faz, é importante que a gente releia aqui no capítulo 3, os versos 8 a 11, que é o que ele está dizendo, que não que ele tenha já recebido isso, o quê? Lê comigo então, por favor, no versos 8 a 11. Ele diz assim: na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo, o meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo. Tem outras versões que usam a palavra um pouco mais pesada aí. Para ganhar a Cristo. Então ele considera tudo aquilo que ele viveu como lixo para ganhar a Cristo e ser achado nele. É muito interessante quando ele fala sobre essa coisa de ganhar a Cristo e ser achado nele. Para mim é de um significado tão profundo, de que quando você olha para Cristo Jesus, você se identifica com Ele, você está nele, anda nele. Colossenses capítulo 2 vai falar sobre isso, quando nós estamos enraizados nele, né? E aí você começa a se parecer com ele. Então Paulo está dizendo aqui sobre o ser achado nele, né? Não tendo justiça própria que procede da lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. O que eu quero é conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição entre os mortos. E aí ele diz: não que eu tenha já recebido isso. Paulo está falando aqui das últimas coisas que ele disse então nos versos 8 a 11,
que é de ser encontrado em Cristo, de que todas as coisas que ele viveu ele considera como lixo. Mas o que é mais importante para ele é conhecer a Cristo e ser achado nele. Ele também diz, ou eu já tenha obtido a perfeição. Paulo ele está dizendo aqui que ainda não chegou no estágio da sua vida em que ele não precisa mais crescer. Nós estamos falando de Paulo, o homem que revolucionou aquele império romano, levando a palavra de Deus, pregando o evangelho. E ele está dizendo assim que ele ainda não chegou à perfeição. Quando a gente olha os escritos de Paulo e a gente vê essa carta de Filipenses escrita da prisão, quando a temática da carta é alegria, e quando ele fala de satisfação, e a gente vai ver um pouco mais sobre isso no capítulo 4, a gente fala, puxa, esse homem é perfeito, porque a gente se compara. A gente pensa, puxa, será que eu estaria dizendo as mesmas coisas se estivesse na mesma situação? Será que eu estaria tão alegre assim, ao ponto de escrever uma carta tão sublime como essa, preso? Provavelmente sabendo que está vivendo seus últimos dias, que em breve ele vai ser executado. Então, o processo de maturação e aprendizado de Deus, ele se dá até o final das nossas vidas. E Paulo sabia disso, que até o último dia da sua vida, ele estaria nesse processo de maturação em Deus. Que até o último momento da sua vida, ele teria coisas que aprender com o Espírito Santo. Há sempre o que aprender. Há muito o que amadurecer. E ele vai falar um pouco mais sobre isso no versículo 15, que a gente já chega lá. E ele diz, mas eu prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Há um equilíbrio aqui entre fé e obras, do chamado de Deus e da resposta do crente. Efésios 2, 8 a 10, que a gente estudou alguns domingos atrás, diz assim, pela graça vocês são salvos mediante a fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais de antemão preparou para que andássemos nelas. Então a gente deve, portanto, entender que nós somos alcançados por Cristo, que certamente não é para que a gente fique parado, estagnado, esperando a vida passar e esperando que um dia Jesus volte e nos leve, porque essa vida, afinal de contas, é muito triste, é muito difícil. Então, graças a Deus que Deus nos alcançou e agora eu posso sentar num banco confortável de uma igreja como essa, num ar-condicionado, ouvir uma boa palavra, algumas boas músicas e esperar que aquele grande dia chegue logo. Tomara que seja ainda nessa semana, porque eu não vou aguentar caso o meu candidato perca as eleições. Não é sobre isso. Não é. Certamente eu e você fomos alcançados pelo Senhor Jesus para que eu e você possamos representá-lo nessa terra. Através das nossas atitudes, através daquilo que a gente fala, daquilo que a gente faz. E é para isso que Ele nos transforma dia a dia. Para que a gente possa glorificá-lo pelos frutos. É isso que Jesus diz no capítulo 15 de João. Para que eu e você possamos produzir frutos, frutos que o glorifiquem. É assim que a gente precisa trabalhar a cada dia, para que a gente seja cada dia mais parecidos com Ele. E esse desenvolvimento, ele se dá até que a salvação seja plenamente concluída em nós, quando nós finalmente estivermos com Ele por toda a eternidade. Até lá, eu e você somos convidados, exortados, encorajados a evoluir na nossa caminhada cristã. Não ficar estagnados.
Eu me lembro que certa vez eu estava ouvindo um missionário que trabalhava na Cracolândia, em São Paulo, e o trabalho dele era com travestis e moradores de rua, e ele falava para uma igreja, e era muito interessante ouvir o que ele falava, porque era um homem já de mais de 60 anos, provavelmente, e quando Deus o chamou, ele era um grande executivo de uma grande empresa, e ele deixa tudo para seguir a Cristo, para servi-lo no meio de travestis e moradores de rua. E aí ele falando para a igreja, todo mundo em silêncio, e ele dizia assim: o chamado de Deus não é só para os jovens, embora o apelo de hoje fosse mais destinado aos jovens, mas o chamado de Deus é para todo mundo. E ele dizia assim, inclusive para aqueles que têm a cabeça branca, que acham que já terminou. Meus irmãos, eu quero dizer para vocês, não terminou ainda. A obra, a missão, vai até o final dos dias. Então você que tem mais de 60, mais de 70, mais de 80, ainda tem lenha para queimar. Em nome de Jesus, creia nisso. Creia nisso. Deus tem algo para você. Para isso, duas coisas são necessárias. Primeira, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão diante de mim. Essas duas coisas. A primeira delas é esquecer-me das coisas que ficaram para trás. O que significa que jamais eu e você devemos nos apegar às nossas conquistas pessoais que nós tivemos no passado. Barclay, ele diz que o cristão, ele deve esquecer tudo o que já foi feito para lembrar só do que ele deve fazer. Na vida cristã, não deve haver lugar para uma pessoa ou para uma igreja que desejam descansar sobre os seus louros. É muito bom quando a gente olha para trás e vê que no passado nós fizemos coisas legais, coisas boas para o Senhor. E às vezes a gente até se gloria disso, e a gente conta, e a gente fala a respeito disso bastante. Mas o encorajamento aqui é para que a gente deixe essas coisas no passado e avance, porque ainda há muito mais o que ser feito para o reino do Senhor. Então a primeira coisa que Paulo diz aqui é: esqueçam das coisas que ficaram para trás. E a segunda coisa é: avance para o que está adiante. Quando ele diz avançar para o que está diante de mim, tem muito a ver com aquele corredor. E Paulo usa muito dessa analogia da corrida, né, nesse texto. Aquele corredor que ele tem um foco, e esse foco é a linha de chegada. Ele corre, ele se empenha para que as coisas que ficaram para trás, os adversários, não façam o mínimo problema para ele. Ele não quer saber quem está atrás dele. Ele não quer saber quem está do lado dele. O foco dele é a linha de chegada. A gente vê isso muito nas Olimpíadas, na corrida dos 100 metros rasos, que vem aqueles atletas altamente preparados, que ao tiro de largada eles disparam numa velocidade absurda. E você percebe que aqueles atletas mais focados, eles têm um olhar só, que é para frente. Não interessa se tem alguém do lado, não interessa se tem alguém atrás, interessa o que está na frente, que é a linha de chegada. É disso que Paulo está falando. Eu me esqueço das coisas que ficaram para trás e avanço para aquilo que está diante de mim. Ele diz: eu prossigo para o alvo. Como Paulo está usando essa figura, então, do atleta, isso aqui pode ser essa linha de chegada, ela pode ser claramente aqui a vida com Cristo na eternidade. É isso que Paulo mira. Esse é o alvo, esse é o foco. Eu vou me empenhar nessa corrida porque o final da linha de chegada é minha vida eterna com Cristo Jesus. E é para lá que eu vou e ninguém vai me deter.
Esse é o foco, esse é o desejo, esse é o ímpeto de Paulo, de continuar seguindo, progredindo, amadurecendo, para que quando ele chegar na linha final, o encontro com Cristo vai ser glorioso. E é isso que motiva Paulo, e ele fala isso, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Outras versões ele vai falar, o chamado de cima. Há um chamado para mim e para você. Se você está aqui nessa manhã, é porque o Senhor te chamou para algo. E este algo é glorificá-lo com a sua vida. E como é que você glorifica-o com a sua vida? Obedecendo. Fazendo o que Ele mandou, quando a gente viu alguns domingos atrás. Ir por todas as nações, pregar o Evangelho, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinar às pessoas tudo aquilo que Ele ordenou. E é agindo dessa forma que eu e você glorificamos a Cristo. Então esse prêmio é a plenitude de bênçãos e recompensas que eu e você teremos no porvir. Mais especialmente, meus irmãos, a comunhão com Cristo Jesus. Essa é a esperança e alvo que todo crente tem que ter. O segundo ponto é que nós devemos sempre avançar, progredindo e amadurecendo. Leia comigo, por favor, versos 15 a 17. Todos, pois, que somos maduros, tenhamos este modo de pensar. E se em alguma coisa você pensa de modo diferente, também isto Deus revelará para vocês. Seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sejam meus imitadores e observem os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês. Então, nessa parte da carta, Paulo apela para que a maturidade alcançada nessa caminhada seja a base do nosso comportamento nessa caminhada. À medida que eu e você vamos amadurecendo, e isso seja de verdade a base para aquilo que a gente fala e faz na nossa vida como um todo. Ele diz aqui, todos que somos maduros tenhamos este mesmo modo de pensar. Em outras versões ele traz, todos quantos já somos perfeitos. É interessante que pode haver uma confusão aqui com o verso 12, né? Ele fala, não que eu tenha, não que eu seja perfeito. E agora ele está dizendo aqui, todos que somos maduros ou perfeitos, né? É interessante que Paulo, na verdade, está dizendo aqui que a pessoa madura é aquela pessoa que reconhece que ainda precisa amadurecer. O maduro, ele entende que precisa amadurecer. Aquele que diz, não, eu já sou maduro, já está, né? Já estou bem, já cresci o que precisava. Então, esse não é maduro. A maturidade dá quando você percebe que você ainda precisa caminhar um pouco mais. Quando você percebe que você precisa aprender um pouco mais. Quando você percebe que você ainda precisa de discipulado. É interessante, eu conheço pessoas que gostam muito de discipular, mas não gostam de ser discipulado. Estranho isso, né? Um sinal claro e evidente de falta de maturidade. Porque a pessoa madura, ela entende que ela está numa caminhada, e essa caminhada só finalizará, só terminará no dia em que o Senhor te chamar para a eternidade. Então a gente precisa entender isso, de que o maduro precisa ainda buscar o amadurecimento. E aí ele fala assim, se vocês pensam de modo diferente, também isto Deus revelará para vocês.
Paulo ele não gasta tempo tentando convencer as pessoas, você já deve ter percebido isso. Ele não fica aqui argumentando e dizendo, olha, presta atenção, olha o que eu estou falando aqui, gente, entendam isso. Ele está dizendo, olha, se você não concorda com isso aqui... Eu lembro uma vez que eu vendo uma palestra do Itamir Neves, ele falando sobre a palavra de Deus, e alguém disse assim para ele, eu não concordo com isso que você está falando. Ele disse, não, discuta com a Bíblia então. Eu falei, puxa, na verdade Paulo está dizendo aqui, olha, eu não vou gastar tempo tentando convencer você disso. Deus vai revelar para você. Então, ele confia que se os seus leitores mantiverem um relacionamento com Deus, certamente vão receber de Deus essa revelação. Então, ele confia de que a palavra de Deus é suficiente para convencer você. Então, se os argumentos que a gente ouve de alguém não são suficientes para convencer, é porque essa tarefa não é dessa pessoa, é do Espírito Santo. Através da palavra. O nosso papel é sermos profundos naquilo que a gente faz, no nosso relacionamento com Deus, no nosso relacionamento com os nossos irmãos e no nosso serviço ao mundo. Se a gente for profundo nessas três coisas, o Espírito Santo se encarrega da influência, do convencimento. É assim que você vê acontecendo em Atos capítulo 2, de 42 a 47. Esses irmãos faziam tudo isso daqui, unânimes, na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E aí você vai ver na sequência que no versículo 47, Deus acrescentava aqueles que estavam sendo salvos. Porque essa comunidade que vivia isso aqui de verdade era simpática a todo o resto da comunidade. Então, o meu trabalho e o seu é sermos profundos no nosso relacionamento com Deus, no nosso relacionamento com os irmãos e no serviço ao mundo. E ele diz, seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos. Se já somos adultos em nossa caminhada cristã, então a gente não deve andar como criança. Tem um texto em Hebreus que eu sempre achei ele um tanto quanto pesado. Assim, o autor de Hebreus ele estava talvez irritado com a comunidade. E ele escreve essas coisas aqui em Hebreus 5, verso 11 e 12. Ele diz assim, a esse respeito, que é sobre a obediência de Jesus como exemplo para nossa obediência, temos muitas coisas a dizer, coisas difíceis de explicar. Por quê? Porque vocês ficaram com preguiça de ouvir. Olha só. Pois quando já deviam ser mestres, levando em conta o tempo decorrido, vocês têm novamente necessidade de alguém que lhes ensine quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Passaram a ter necessidade de leite e não de alimento sólido. Ou seja, apesar de passar pelo tempo, de serem adultos fisicamente, são ainda crianças no comportamento. O que Paulo está dizendo aqui sobre andarmos conforme aquilo que já alcançamos, significa que se nós já caminhamos com Cristo e nos tornamos adultos na nossa relação com Cristo, a nossa conduta não pode ser uma conduta infantil. Veja, às vezes a gente age de forma tão incoerente com a nossa caminhada cristã, que às vezes a gente ainda tem que vir aqui no púlpito dizer coisas sobre não chegue atrasado. O culto começa às 10. Ou cuidado com a roupa que você veste, para não escandalizar, para não se expor. Às vezes a gente tem que ser ainda exortados quanto a usos e costumes, sobre o que pode e o que não pode.
Às vezes a gente ainda ouve perguntas: pastor, pode isso ou não pode? Sobre ter ou não ter bom senso sobre os nossos comportamentos, e aí por aí vai. Puxa vida, se nós estamos amadurecendo em Cristo, se a nossa caminhada cristã ela é algo que a gente pode dizer: puxa, eu tenho amadurecido em Cristo Jesus, por que é que a gente ainda precisa vir com conversas como essa? Não deveríamos conversar sobre isso, sobre essas coisas mais básicas. Não é verdade? Então, a gente precisa andar conforme aquilo que a gente já alcançou na nossa vida cristã. Se somos adultos em Cristo Jesus, agimos assim então. E aí ele termina dizendo: sejam os meus imitadores e observem os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês. Paulo ele chama a responsabilidade para ele mesmo e para todos aqueles que vivem segundo o exemplo bíblico de conduta. E aí a pergunta é: quais são as suas referências? Paulo está se colocando aqui como referência dessa igreja de Filipos. E a sua referência, qual é? Eu não estou falando aqui das personalidades gospel, né? Que você liga lá e vê Hernandes Dias Lopes, Augustus Nicodemos, e fala assim: puxa, como é bom ouvi-los. Porque a gente não sabe quem eles são de verdade, a menos que você o conheça intimamente. A gente está vendo uma série de escândalos aí, com homens que a gente julgava serem de Deus, que caem, porque eles são gente. Então, qual é a sua referência de verdade? Aquela pessoa que você pode observar, que pode andar junto, que você diz assim: puxa, gosto do jeito como ele trata a esposa dele. Puxa, gosto de ver como ela trata o seu esposo. Gosto de ver como eles tratam os seus filhos. São exemplos bíblicos de conduta. Puxa, gosto de ver como ele ou como ela tratam a caixa do supermercado. Quais são as suas referências? Quem é a sua referência que lhe permite observar? Está mais perto. É disso que Paulo está falando aqui. Escolham homens ou mulheres que sejam de verdade imitadores de Cristo, para serem referência. Para isso você tem a palavra de Deus. Ela é o crivo. Você pode olhar a pessoa e olhar a palavra de Deus e dizer: puxa, é um imitador de Cristo, quero andar mais perto. O terceiro ponto é que nós devemos sempre tomar o cuidado com os inimigos da cruz de Cristo. Vamos ler agora verso 18 e 19, que diz assim: pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu lhes dizia, e agora digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está naquilo de que deviam se envergonhar, visto que só pensam nas coisas terrenas. Aqui Paulo ele faz um alerta sobre aqueles que ele já havia falado no início da carta. Lembra que no início do capítulo 3, ele chama de cães. Cuidado com os cães. O Roberto falou isso para nós a semana passada. São aqueles que estão entre nós. Ele está dizendo aqui que eles estão no meio de nós, mas na verdade eles são impostores. Isso não é a realidade aqui da nossa igreja, né? Não, graças a Deus, né? A Igreja Batista Catuaí não tem cães, inimigos da cruz de Cristo. Será? A palavra de Deus está dizendo aqui que eles estão no meio de nós. E às vezes, meus irmãos, a gente caminha com pessoas uma vida, para então, num dado momento, elas se revelarem como alguém que não caminha em direção a Cristo. Ele vai dar algumas características sobre essas pessoas.
que na verdade era um escândalo, que o modo de viver delas demonstravam que eram inimigos da cruz de Cristo. Essas pessoas aqui, Paulo está falando, muito provavelmente poderiam ser os judaizantes, que a gente viu na semana passada. Pessoas que ficavam ensinando que era necessário para o cristão ser circuncidado, por exemplo. Esses poderiam ser, então, essas pessoas que Paulo descreve de 4 maneiras. A primeira delas, são aqueles cujo fim é a perdição. Paulo não está falando aqui de um destino terreno, de uma situação que vai acontecer com eles, mas do juízo eterno. O fim deles é a eternidade de perdição. Ele fala que são aqueles cujo Deus é o ventre. Por provavelmente ser judaizantes, talvez Paulo está falando aqui das restrições alimentares que eles impunham. Você que é cristão, mas você é um cristão que você também não pode comer certo tipo de carne, que não é permitido, Deus não quer que você coma. Mas também a gente pode entender que o Deus ser o ventre, pode pensar que a pessoa só se preocupa com o seu bem-estar. Quando Deus é o próprio ventre, ela só se preocupa com aquilo que lhe faz bem, com aquilo que lhe dá prazer. São os chamados hedonistas, né, que hoje eles afirmam que o mais importante é que você seja feliz, a qualquer custo. O importante de verdade é que você seja feliz. Não importa o que você faça, mas seja feliz. Assim você vai ficar de bem com você mesmo. E se você ficar de bem com você mesmo, você fica com os outros. Olha que coisa mais boa. Talvez esse Deus deles seja o ventre, seja essa mania hedonista que a gente tem de querer o prazer a todo custo. Eu não estou disposto a algo que me incomode. Eu não estou disposto a algo que me confronte. Só coisas que me tragam alegria e prazer, aí sim. São aqueles cuja glória é a sua vergonha. Fala daquelas pessoas que se orgulham daquilo que elas deviam ter vergonha. Esses dias eu estava vendo uma reportagem de uma moça aí, que não sei se é atriz, o que ela é. Sei que ela começou a fazer conteúdo adulto. E a entrevista era com o filho dela. E o rapaz, cerca de uns 20 e poucos anos, falava em ter orgulho daquilo que a mãe fazia. Ele dizia: não, eu tenho orgulho da minha mãe, porque ela está se realizando agora. Ela está tendo sucesso, está ganhando dinheiro. E eu fiquei ouvindo aquele rapaz falar sobre a própria mãe, que fazia conteúdo adulto. Para quem não se ligou, conteúdo adulto é pornografia. E eu fiquei horrorizado de ouvir aquele rapaz falar aquilo da própria mãe. E aí a repórter perguntou: você assiste os vídeos da sua mãe? Ele diz: não assisto, mas eu tenho orgulho dela. Meus irmãos, o que Paulo está dizendo aqui, que essas pessoas cujo fim é a perdição, eles se orgulham da própria vergonha. Aquilo que deveria trazer vergonha, na verdade, traz orgulho. E isso é terrível, porque isso é a crença daquilo que funciona, que dá certo, então é correto e verdadeiro. É o chamado jeitinho brasileiro. A gente está aí com um escândalo absurdo dessas tais bets. Eu vi um número que diz que do Bolsa Família, a cada R$5 doados do Bolsa Família, R$1 é investido nessas bets. Então, se dá certo, porque tem gente que ganha dinheiro com isso. Tem. Então, se dá certo,
Se funciona, então é correto, então é verdadeiro. Bora gastar dinheiro nesse lixo. São aqueles cuja glória é sua vergonha. Por último, ele diz que são aqueles que só pensam nas coisas terrenas. Essas pessoas, elas são incapazes de ver além do tempo presente. O que importa é o que está aqui. Viva o hoje, meu irmão. Viva o hoje. São pessoas que vivem no materialismo, no consumismo. São pessoas que elas buscam o tempo todo a valorização pessoal por aquilo que elas têm, por aquilo que elas podem possuir. A realidade é dura para essas pessoas. Ele diz que o fim delas é a perdição. E essas pessoas são inimigas de Deus. Olha o que diz Romanos capítulo 8, verso 7. Ele diz assim, que a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Pessoas que vivem desse jeito são inimigas de Deus, inimigas da cruz de Cristo. Por último, nós devemos sempre lembrar que ainda nós não chegamos em casa. Vamos ler, por favor, versos 20 a 21. Diz assim, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Por fim, Paulo fala da esperança de enfim chegar em casa, de cruzar a linha de chegada, de completar a corrida, de desfrutar da eternidade com o nosso Senhor Jesus. Ele diz que a nossa pátria está nos céus. A gente viu no capítulo 1 que os filipenses eram orgulhosos da sua cidadania romana. E por isso o tema cidadania é importante nessa carta. Nós, cristãos, porém, somos cidadãos do reino de Deus. A nossa pátria está nos céus. Lá é a nossa verdadeira pátria. Porque é de lá onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E essa deve ser a nossa verdadeira esperança. Uma vez eu ouvi uma história de um casal de missionários que ficaram muito tempo fora em missões, e aí eles pegaram um navio, voltaram para o seu país, e quando eles estavam chegando no porto, eles viram uma bandinha tocando. Eles ficaram felizes achando que aquela bandinha estava tocando em homenagem a eles, porque afinal de contas eles dedicaram a vida para servir a Deus, e aí agora quando eles estão voltando para casa já velhos, uma bandinha os recepciona. Quando eles perceberam que na verdade aquela bandinha estava recepcionando um time de um esporte que estava chegando também. E aí eles começaram a olhar de lado e perceberam que ninguém havia ido ao porto para recebê-los. E eles ficaram tão tristes, tão frustrados com aquilo, que o homem disse para sua esposa, viu só? A gente serve a Deus a vida inteira, e quando a gente chega em casa, não tem nenhuma pessoa para nos receber. A gente não tem nenhum tipo de recepção aqui. E aí eles chegam na casa deles, está tudo empoeirado, afinal de contas eles ficaram tanto tempo longe. A esposa começa a limpar as coisas de casa, e o marido irritado, ele fala assim, eu vou sair. E ela falou assim, aproveita e ora. Não vou orar nada, fala você com Deus. E aí ele saiu irritado, passou um tempo fora, quando ele voltou a casa já estava limpinha. Ele chega para a esposa e pergunta, e aí, falou com Deus? Ela disse, falei. E o que ele disse? Ele disse que nós não chegamos em casa ainda.
Meus irmãos, nós não chegamos em casa ainda. Não espere louros, não espere glória, não espere reconhecimento antes de chegar em casa. O cidadão do reino de Deus que ainda está nessa terra de passagem, ele prioriza os verdadeiros valores enquanto ele cumpre a sua jornada. Isso implica do que o Senhor Jesus Cristo fará no futuro. E o que ele vai fazer? Ele diz: Ele transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo de sua glória. Aqueles que seguem o exemplo de Cristo farão parte desse processo. Lembra de Filipenses 2, 5-11? Ele se humilhou e depois foi exaltado. É assim comigo e com você. Nós vivemos no tempo da humilhação, mas um dia seremos exaltados em Cristo Jesus. Por quê? Porque Ele pode. Ele diz: segundo a eficácia do poder que Ele tem de até subordinar a si o quê? Todas as coisas. Aleluia. O poder de Cristo é maravilhoso, meus irmãos. E cada um de nós que está em Cristo poderá experimentar desse poder de transformação plena, completa no grande dia. 1 João 3, de 1-3, diz assim: vejam que grande amor o Pai nos tem concedido a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E todo que tem essa esperança, nele purifica a si mesmo, assim como Ele é puro. Então nós terminamos assim o capítulo 3 de Filipenses, compreendendo, irmãos, que nós precisamos continuar avançando rumo ao alvo, que é estar com Cristo na eternidade. Nós precisamos avançar, mas sem olhar para trás, sem ficar parados, esperando que algo aconteça. Pois nós temos que andar conforme o que já alcançamos em Cristo. Nós entendemos também que na jornada haverão sempre os que se opõem ao Evangelho. Sempre. E deles quem cuida é o Senhor. E por fim, nós entendemos que estamos ainda na jornada de volta para casa. E que quando nós estivermos lá, nós seremos semelhantes a Ele. Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Ah, Deus, como é bom saber que o Senhor tem cuidado de nós. Como é bom saber que nós ainda estamos no processo de crescimento e de amadurecimento. Nos ajuda, Deus, em nome de Jesus, nesse processo. Que nós sejamos crentes melhores. Porque sendo crentes melhores, Deus, nós seremos maridos melhores, esposas melhores, pais melhores, filhos melhores, funcionários melhores, chefes melhores, empregadores melhores, melhores eleitores. Pai, em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor, nessa jornada, Pai. Porque nós precisamos de Ti. Sozinhos nós não conseguimos. E obrigado pela comunidade na qual o Senhor nos colocou. Nos ajuda, Senhor, a sermos dedicados a ela também. Porque é na comunidade, é na comunhão dos santos que nós somos edificados. Que os nossos dons são exercitados. E que toda a prática do que aprendemos na Sua palavra vai sendo colocada, Senhor. Paizinho, em nome de Jesus, nós clamamos a Ti, Senhor, nessa manhã. Que a Tua palavra nos transforme para a honra
e glória do Senhor. Em nome de Jesus.